Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho, 10ª semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a iniciar este nosso momento invocando a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, uma vez na presença de Deus, eu te convido a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos caríssimos, nós estamos aqui diante daquela cena de Jesus sentado no monte, rodeado por uma multidão e dando a eles, como Moisés deu no Antigo Testamento, uma nova lei. Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio dar à lei pleno cumprimento. As bem-aventuranças em nada contrariam os 10 mandamentos, muito pelo contrário. Elas são, de fato, a plenitude de todos aqueles mandamentos. Jesus é agora, nesse evangelho, o novo Moisés. Moisés subiu ao alto do monte, do Horebe, e lá recebeu de Deus as tábuas da lei. Quando desceu do alto de uma rocha, Moisés falou ao povo a lei, leu para o povo os mandamentos do Senhor. Jesus, o novo Moisés, ou seja, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro libertador do povo de Deus, agora oferece ao povo aquele caminho de plenitude da observância da lei, o caminho das bem-aventuranças. Tudo que Jesus propõe vai radicalmente contra aos interesses e a visão do mundo. Bem-aventurados os pobres, mas no mundo os pobres são os que mais sofrem. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados os mansos, mas os mansos são sempre deixados para trás, na lógica do mundo, porque o mundo nos pede competitividade, nos pede que nós lutemos pelos nossos interesses, que nós sejamos fortes, que sejamos competentes. Bem-aventurados os que choram, mas o choro é sinônimo de tristeza. Como pode ser bem-aventurado um que chora? Bem-aventurado o que tem fome e sede, mas como? Se a fome e a sede matam o corpo e muitas vezes matam também o ânimo que está na alma. Como? Ora, Jesus diz que aqueles que suportarem todas essas dificuldades herdarão o reino dos céus. O que Jesus está nos mostrando aqui? Que essa vida é uma vida passageira e de aparências. Que a vida que verdadeiramente importa é a vida que vem após a nossa morte e ressurreição. A vida eterna, a vida no céu, onde nós contemplaremos Deus face a face, onde nós não mais morreremos, não mais teremos sede, não mais teremos fome, onde não mais ficaremos angustiados, onde não mais seremos perseguidos. Porque tudo cessou. Agora será apenas a glória de Deus. E nós participaremos da glória de Deus. Mas até que isso se cumpra na nossa vida, é preciso que nós aguentemos firmes aquilo que nessa vida nós estamos
experimentando, ainda que sejam todas essas tribulações. Quanta gente que está ou esteve no caminho de Deus desiste ou já desistiu ou pensa em desistir por conta das perseguições. Imaginemos se os profetas, que tanto bem nos fazem com os seus textos, com a sua espiritualidade e sabedoria, tivessem desistido diante das perseguições. O que nós teríamos recebido de bem espiritual? Imaginemos se os apóstolos, depois de terem visto tudo que Jesus sofreu e padeceu, mesmo tendo recebido o Espírito Santo, desistissem do anúncio da palavra. Nós não estaríamos aqui hoje experimentando o consolo de Deus, experimentando a paz que só Deus pode dar, experimentando os milagres de Deus, que às vezes não tão extraordinários, mas pequenos e simples, mas que são reais na nossa vida. Imaginem se não tivéssemos essa oportunidade, porque alguém teve medo de ser perseguido e desistiu. Você é daqueles que trabalha para salvar a sua vida ou você está disposto a perdê-la para ganhar a vida eterna? Você é daqueles que faz tudo para agradar o mundo e os outros de modo a não ser cancelado, continuar sendo um querido por todos? Ou você não se importa com aquilo que dizem, pensam, com aquilo que estão a falar de você? Ora, se nem o próprio Deus agradou aos homens, quem somos nós para querer agradá-los? Nós devemos agradar apenas a Deus, somente a Ele. E aqui eu me recordo daquela passagem de Pedro e João diante do Sinédrio em Jerusalém, quando são questionados sobre a pregação, quando são obrigados a deixar de pregar, e Pedro diz, de modo algum, antes agradar a Deus que aos homens. Ou seja, eu vou servir a Deus porque Ele é o único que me salva. Vocês só podem tirar a minha vida, só podem matar esse corpo, mas a minha alma viverá eternamente. Por quê? Porque ela só pertence a Deus. Então hoje, nessa segunda-feira, eu quero te convidar. Se você for chamado hoje a viver alguma dessas bem-aventuranças, viva com alegria. Ainda que seja chorando, viva com alegria. Que Deus te abençoe e até amanhã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.